Buenas tardes, estimados internautas, televidentes del programa Aquí y Allá, que transmitimos todos los sábados a partir de las 14 horas hasta las 15, generalmente con un entrevistado de Livramento, otro de Rivera, un uruguayo y un brasileño, como es el estilo del programa. Hoy vamos a hacer una excepción porque la situación actual de la prefeitura de Livramento exige que llevemos un esclarecimiento mayor a toda a população. Como os dois entrevistados são brasileiros, eu vou ter que falar o português que fica mais fácil. A situação da Prefeitura de Livramento cobrou no último fim de semana, no dia de ontem e desde anteontem, uma situação muito difícil. Foi afastado o prefeito, afastado vários secretários, e nós estamos aqui com o vereador Aquiles Pires e com o professor Alan, que também tem muito a ver com toda esta situação, pois ele também foi um dos prejudicados com toda essa situação desde o começo do processo. Aquiles, vamos começar com você, que é um vereador muito atuante em Livramento e que teve desde o começo em todas estas denúncias, em todas estas investigações na Prefeitura de Livramento. Boa tarde, Rubson. Boa tarde, Alan. Os ouvintes que estão ligados conosco aqui no programa Aqui e Já. Primeiro dizer que nós somos fronteiriços, né? Então, por ser fronteiriço, nós nos entendemos no linguajar nosso de fronteiriço. Rubens, primeiro, né, nós temos que lamentar essa situação no Santana do Livramento, porque com toda essa situação, com todo o acontecido, né, que nós alertamos lá em 2018, quando se iniciou esse tema de parceria 01 do governo, então, do governo atual, que acabou essa semana sendo afastado, alguns secretários, algumas pessoas envolvidas nesse processo, e em função de, naquele momento, em 2018, quando se anunciou que seria terceirizado a educação, primeiro porque nós achamos que a educação e saúde não pode ser terceirizado sem que haja um motivo relevante, né? Sem que tenha fatos que te direcione de forma inequívoca para uma terceirização, obedecendo os princípios da administração pública, né? Economicidade, transparência, qualidade, né, na prestação do serviço público. Nós defendemos o serviço público de qualidade. E quando quer um serviço público de qualidade, tem que obedecer os princípios da administração pública, né? E um deles é a qualidade no ensino. O outro é a economicidade. Aquiles, para esclarecer um pouquinho mais para quem está nos assistindo, que áreas da educação foram privatizadas concretamente? Esse termo de parceria do 01-2018 foi terceirizado a contratação dos profissionais para conduzir o processo da educação no município, né? Você tem aqueles profissionais que são concursados, que são permanentes na área da educação, que fizeram concurso público, né? Tem todos um efetivo do município, mas o município vem pecando porque não vem fazendo concurso público há anos, né? E fez um concurso público nos últimos anos, mas não supriu todas as vagas. Então tem que contratar em torno de 300, 400 profissionais, né, professores e profissionais de apoio, para que os alunos, que a comunidade escolar, consiga iniciar o ano letivo. Então, todos os anos tem esse problema do município de contratar as pessoas. O Alan sabe muito bem. Para as escolas municipais. Isso, são quantas? Que são as escolas municipais, eu não saberia te dizer efetivamente, nós temos em torno de umas 30 escolas municipais por aí, efetivo, porque tem escolas rurais, tem umas que são... Pode intervir, Alan, se pois eu não me lembro exatamente também. Mas os profissionais que vão atuar... Algumas fecharam também depois que eu... Isso, então tem algumas escolas que tem problema, tem algumas, né, que foram remanejadas. Umas 30 escolas, umas 300 pessoas. O torno de profissionais que são contratados por ano, tem em torno de uns 400 profissionais. Que passam pelo processo, esse processo seletivo, que nós teríamos que ter concurso público para isso, né? E que na sentença que já foi proferida o ano passado, depois de todo esse processo, essas denúncias feitas em função da auxílio, terceirização, hoje tem uma sentença transitada e julgada, que o município não recorreu, que obriga ao concurso público. Que é um dos problemas que a prefeita Mari, que assumiu agora, que o prefeito
estava enfrentando, que mandou para a Câmara, ia mandar para a Câmara um projeto autorizando a contratação, sendo que existe uma sentença que proíbe a contratação. Mas voltar lá no processo no termo de parceria 01/2018. Quando se levantou os valores da contratação, nós ficamos desconfiados, porque em nenhuma hipótese nesse termo de parceria tinha algum benefício para a comunidade escolar ou para o município de Santana do Livramento. O termo de parceria elevava o gasto em torno de 4 milhões a mais do que já tinha sido gasto no ano anterior. O Alan foi professor, sabe tudo, a estimativa do valor ali. Isso nos deixou preocupados. Aí nós fizemos o movimento da Câmara, fizemos audiência pública, chamamos profissionais ligados à educação, os professores participaram da audiência pública, e na audiência pública ali nós conseguimos detectar que de fato a comunidade escolar nenhuma estava satisfeita com aquele termo de parceria, e o valor gasto era muito era muito superior ao que foi gasto no ano anterior, mesmo considerando o índice da inflação. Mesmo se tu colocasse o índice de inflação de um ano para o outro ali, era bem mais. Dava uma diferença de 4 milhões de reais a mais do que foi gasto no ano passado. Aí nós, por que vão gastar 4 milhões a mais se o município pode fazer a contratação? Só tem que adequar a forma, fazer concurso, ou se não fez concurso, que não dava tempo de fazer concurso naquele momento, ia ter que contratar, mas que fizesse uma seleção obedecendo aos critérios mínimos, uma prova seletiva, o currículo, mas que de fato desse condições para as pessoas fazerem. E o município e a Secretaria de Educação tinha condições de fazer isso. O anterior, o processo seletivo de 2017 teve problema, teve algumas denúncias, inclusive da secretária, que disse que o prefeito tinha mandado uma lista. Tudo isso, o Alan participou e pode explicar melhor sobre isso. Tudo isso foi o argumento da prefeitura, do prefeito, para transferir para o município. Mas por quê? Isso não é só legalizar, é só organizar o processo seletivo. Mas agora, o que não se entendia na época, e que agora o Ministério Público deu a prova aí, qual é o motivo, por que descer e levar em torno de 4 milhões a mais e terceirizar para uma organização de fora, uma organização, é uma entidade sem fins lucrativos, constituída e fora do município de Santana do Livramento, e ainda o pior que nós detectamos, é uma entidade ligada a atendimento de saúde. E aí, junto na educação, é sistema de saúde, o nome da organização, eu te digo aqui, essa precisa... Vai ser uma ONG, né? Vai ser organizada. Uma ONG. Isso, atividade gestão de apoio. Enquanto tu procura aí. Alan, tu foi um dos prejudicados em todo esse processo desde o começo? Desde o começo, desde que o prefeito assumiu a gestão da prefeitura. Porque eu era contratado, eu era professor de zona rural. Daí, todo final de ano, os contratos encerram para que no ano seguinte você faça um novo processo seletivo. Só que desde que o prefeito assumiu, eu fiz novamente o processo seletivo, verifiquei a minha pontuação, só que, enfim, não fui selecionado, e tempos depois saiu a lista dos selecionados. A gente foi verificar, eu e mais alguns professores nos verificamos que tinha gente contratada com pontuação inferior à nossa. E também aconteceu também o fato da então secretária de Educação vir a público e divulgar que o prefeito ele tinha, antes de ser feito o processo seletivo, ele já tinha mandado uma lista pronta daqueles que deveriam ser selecionados. Isso em 2017? Em 2017. Quando não tinha o OCIP ainda, foi a própria Secretaria de Educação que fez o processo seletivo. Mas a secretária ela se negou a participar de tudo e veio a público dizendo que o prefeito já tinha mandado a lista dos contratados para aquele ano. E aí ficou um monte de gente fora, que muita gente que já vinha trabalhando há anos, gente que tem várias graduações, pessoas com uma vasta formação para a educação ficaram sem contrato. Enquanto nós também ficamos sabendo, gente conhecida nossa foi contratada, gente que estava cursando recém o curso normal foi contratada para a educação, enquanto professores com várias graduações ficaram fora. Contratação diretamente política. Inclusive gente nem com curso normal, com ensino médio, sendo contratado para
Tinha vagas de professores sendo ocupadas por estagiários também, que não havia professor regente em sala de aula. Teve várias infrações no processo seletivo. Nas confirmações. Estou aqui com a denúncia 01 que nós fizemos, né, ao Ministério Público Federal. Mais forte. Nós estamos aqui com a denúncia que, após a audiência pública que nós realizamos na Câmara de Vereadores, nós encaminhamos uma denúncia ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual. O nome do termo de parceria feito com Ação Sistema de Saúde e Assistência Social. Ação de Sistema de Saúde e Assistência Social. Né? Então, até pelo próprio nome, tu verifica que não tem nada a ver com a educação. E aí nós fomos verificar em Torres a sede dessa empresa. Quando houve toda essa discussão, nós vamos verificar qual é. Eu entrei em contato com um colega meu que mora na região, que estava de férias lá em Torres, e ele foi verificar. Ele disse, aqui tem um prédio, né, e não tem nem um indício de que funcione uma organização. Né? Aí nós aprofundamos essa pesquisa e de fato, né, naquele local não tinha nada. Então, assim, tinha depois nós acabamos recebendo informação mais específica, mais detalhada, que ali tinha um apartamento que seria de um familiar do Giovanni, que era o presidente. Quer dizer que era um endereço de fachada. Um endereço que não funcionava, mas que era o prédio de um familiar ali, mas era um endereço residencial, não tinha nenhuma empresa. Não tinha uma empresa funcionando. Exatamente. Né? Isso foi detectado depois, inclusive. Inclusive também quando os professores foram realizar a entrevista com a OCIP, que supostamente deveria ver os funcionários da OCIP lá de Torres para fazer o processo seletivo, nós encontramos várias pessoas ligadas ao prefeito e ao partido. Não havia nenhum funcionário da OCIP que veio de fora para realizar o processo. Eram pessoas daqui ligadas à prefeitura já. Sim. Porque se o argumento da contratação do OCIP era isentar a administração pública de fazer a contratação, né, então teria que ter sido feito por pessoas, né, o Alan que participou direto da seleção ali, por pessoas isentas, né, e que obedecessem de fato o currículo das pessoas. Né. Mas se manteve o mesmo sistema que tinha sido denunciado o ano anterior, que era alguns... Vocês fizeram primeiro uma audiência pública e depois uma denúncia em Porto Alegre. E foi feita uma denúncia aqui no Ministério Público Federal. E inclusive a audiência pública foi muito tumultuada, e depois nós fizemos outra audiência pública com os profissionais que já estavam, já teriam sido chamado, e uns tiveram problema porque, segundo as pessoas que eles estavam, né, eles tinham capacidade para preencher a vaga e foram preteridos por outros que não tinham, segundo não tinham. Aí também foi realizada uma audiência pública. Aí depois nós juntamos todo esse material, gravações, depoimentos, e encaminhamos ao Ministério Público Federal aqui em Santana do Livramento, porque nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque o dinheiro do Fundeb, ele tem que ter uma regra para ser investido no município. E o município pode perder o dinheiro do Fundeb no próximo ano se não investir todos aqueles valores do Fundeb e se retirar o recurso fora daquela previsão que o Fundeb prevê. Né? Então essa é uma preocupação. E com a OCIP nós entendíamos que o município não poderia passar o dinheiro para o OCIP. O dinheiro do Fundeb teria que ser usado pela Secretaria, né, com a verba destinada para os setores que específico, não passar para uma entidade que tinha sido contratada. Essa é uma preocupação. Então, pegando todos esses argumentos, nós encaminhamos ao Ministério Público Federal em função desse recurso do Fundeb. Né? E aí encaminhamos ao Ministério Público Estadual em função da suspeita do elevado valor dessa contratação e por essa empresa não ter os critérios suficientes. E por também constar no plano de trabalho, por exemplo, no plano de trabalho o município pagava profissionais que não eram ligados à educação direta. O Ministério, dentro do plano de trabalho do município, onde ia sair esses valores do município, tinha pagamento de contador. Mas se o contador é da entidade, por que o município vai pagar? Claro. Tinha pagamento de honorários advocatícios. Se não me engano, acho que é 30 mil, um era 30 e outro era 50 mil reais. Eu não me lembro se o 30 era
para assistência, para o o contador ou para o jurídico. Né? Que quando a gente levou no Ministério Público Federal, né, a pessoa que nós denunciamos ali, ela ficou, mas isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui não tem como o município fazer isso aqui, porque isso aqui é uma tremenda... Como é que você vai estar pagando profissionais? E hoje, na na decisão essa que teve, que afastou, o procurador do tribunal ontem ele falava que tinha pagamentos do município, realizou pagamento de pessoas que não eram do município. Né? De fato, você concretizou aquela preocupação, aquele indício que nós detectamos no início lá de irregularidade, de fato acabou se concretizando. Nós não tínhamos a forma de evitar, nós fizemos todo o possível para evitar a terceirização. Né? E, inclusive, quando foi para a Câmara de Vereadores o crédito especial de 9 milhões e 400 mil, não me engano, 4 milhões e 400 e pouco, que era para fazer o pagamento dessa parceria, né? Nós também nos posicionamos contra, né? Foram 6 vereadores que votaram contra, né? 2 vereadores não estavam, o presidente da casa não votou, porque é o presidente da casa, e o vereador Leandro estava viajando. O vereador Carlos Nilo, o vereador Dagberto, a vereadora Márcia da Rosa, o vereador Aquiles, o vereador Itacir, votaram contra contra ao crédito especial que queria pagar ao CIP. Né? Então, nós entendíamos que naquele momento, se nós vetasse o crédito especial, o município ia ter que desfazer o contrato com o CIP, a parceria. Por quê? Porque nós não íamos aprovar o recurso. Né? Mesmo ele tendo feito a parceria sem autorização da Câmara, ele fez a parceria sem autorização da Câmara, porque disse que era emergencial, porque o que a gente lamenta é que usam muito o emocional das pessoas. Né? Se não passar, se não aprovar, não vai ter aula para as crianças. Né? E bota a Câmara numa pressão danada que tem que aprovar, porque se não aprovar as crianças não vão ter escola, não vai ter aula e vai prejudicar as pessoas. Mas aí aprova qualquer coisa. E aí querem aprovar ququalquer coisa. Né? Hoje os vereadores têm uma responsabilidade muito séria. Temos alguns comentários aqui e já vamos continuar com o Alan, que deixamos o Aquiles se explayar porque era importante esse esclarecimento. Obrigado. Né? Do Pedro Luiz Carlos Araújo. Olá, boa tarde, excelente trabalho e ótimo programa. Dalis Fialho. Desde o princípio, essa gestão já conta com processos fraudulentos. Os vereadores que aprovaram esse crédito são, no mínimo, coautores de tudo o que está vindo à tona, pois eram cientes do valor exorbitante desse crédito e, mesmo assim, colocando em risco a própria folha de pagamento dos funcionários de carreira, aprovaram o mesmo. Quer dizer, os vereadores seriam coautores, segundo o que diz aqui a Liz Fialho. Agora, depois tu dá uma explicação. A Lenisa Vieira Coelho. Chega de CCs contratados e contratos. Hora de fazer concurso de novo. E os critérios da seleção. A insegurança dos professores contratados é constante. É preciso dar continuidade aos projetos. Alan, a questão dos concursos. Tu foste concursado? Tu chegou a não participar realizei concurso público, eu era contratado no município. Eu fui contratado na gestão anterior. E depois, quando mudou a gestão, o meu contrato encerrou dia 2 de janeiro de 2017, quando o prefeito assumiu. Daí eu esperei que abrisse novamente o processo seletivo, realizei o processo seletivo, mas não fui contratado. Vários amigos, vários professores, vários colegas conhecidos também, inclusive que trabalhávamos juntos, nós não fomos selecionados. E daí a nossa reclamação foi justamente essa, porque vários professores com a vasta formação não foram aprovados, não foram selecionados, e tinha muita gente tinha salas de aula sem professor regente, sendo comandados por estagiários contratados, gente que não tinha nem a formação de curso normal, que inclusive isso também é ilegal. Para a sala de aula tem que ter um professor regente, um estagiário jamais pode ficar sozinho numa sala de aula. Tinha gente sendo contratada cursando o curso normal, sem ter a mesma formação do que aqueles que não foram selecionados. Essa foi a principal reclamação, foi a nossa principal insatisfação com o município. Vocês estão organizados, participam do CEPERGS, como é que vocês funcionam? O CEPERGS ela é uma organização estadual. Vocês têm uma organização local? No município, a gente fez um manifesto em frente à Câmara quando teve a terceirização, mas pouquíssimos professores participaram, foi só eu, mais uma amiga que comentou, a Liz também. Nós éramos mais ou menos uns 6 professores
em frente à Câmara, contando somente com o apoio do Aquiles, que foi que nos recebeu. E muitos professores não se manifestaram e até hoje eles abstiveram por medo de retaliação, por medo de não conseguir mais contrato no município. Isso foi concretizado de fato porque no afastamento do prefeito e dos secretários, né, um dos fundamentos do procurador, quando ele se manifestou na entrevista, né, até em cadeia nacional saiu isso, ele, né, deixou bem claro, né, que houve pessoas que tentaram impedir a terceirização, que tentaram que não saísse o termo de parceria esse, inclusive o controle interno do município, né, órgãos que existem para isso, né, eles foram perseguidos e foram ameaçados. O que tu acha então do professor, do professor que está que está dependendo, né, daquele cargo ali, que está dependendo, então isso foi muito na época comentado, foi muito triste ver isso, né, tratar os professores, tratarem os candidatos dessa forma como trataram naquele momento lá em 2018, Rubens. Comentário aqui da Liz Fialho. Ganhamos a primeira ação, impetrada. O município nunca cumpriu a sentença. Para fugir à mesma, faz essa parceria criminosa, prejudicando os cofres públicos. A terceirização poderia ter sido evitada, mas os conchavos políticos falaram mais alto. Ainda aguardamos pelo concurso. A pergunta que fica como uma pessoa como uma pessoa que passa com média de 8 em um concurso para professores em Dom Pedrito não passa em processo seletivo nesta gestão. Fica a pergunta da Lisa debatida. E a regra, Rubens, a regra é concurso público. Os contratos temporários, a contratação, o processo seletivo municipais é uma exceção à regra. É isso que os gestores têm que entender. Parece que é uma dificuldade de entender o que é óbvio, o que a lei diz. E a agora lei dá tempo ainda de concurso público. Fica um ano de governo. O município já errou de novo. O município já não fez concurso público. O município está correndo o risco de atrasar o ano letivo de novo em função de não ter realizado o concurso público no tempo hábil. Desde que deu esse problema, foi orientado pelo Ministério Público. Depois houve uma sentença que o município não recorreu, transitou em julgado, o município perdeu todos os prazos, não recorreu, onde diz que o município é obrigado a realizar concurso público. E o município não fez ainda. E aí, semana passada, mandou para a Câmara um projeto solicitando aos vereadores que autorizasse a contratação emergencial de novo. O mesmo problema, continuar mesmo para deixar para um afogadilho em cima da hora, olha, vai atrasar a comunidade escolar, então os vereadores têm que aprovar. Mas só que o próprio governo reconheceu e retirou o projeto depois, porque existe uma sentença que transitou em julgado que diz que não pode haver a contratação emergencial sem que haja um concurso público antes. Até se admite que de alguns cargos, alguns que não consigam fazer o concurso público, tu tem que contratar algumas pessoas de forma inicial, porque às vezes, dependendo do início do ano letivo, até do momento que tu prepara o início do ano letivo, te falta algum quadro, aí tu pode até preencher, mas de forma emergencial, temporária, sim. De forma que não seja permanente. Poucos, exatamente. Não todos, 400, mais de 400 trabalhadores, e que todos dando uma insegurança jurídica para as pessoas, uma insegurança, porque ninguém sabe quem vai iniciar o letivo, e uma insegurança para a comunidade escolar em si, para os alunos. Os alunos esse ano, Rubens, tu é o professor deles, ano que vem eles não sabem se tu vai dar continuidade, porque depende da forma que e o próprio professor fica nessa insegurança. Fica sem preparar o seu currículo, sem preparar a sua matéria, sem preparar a sua aula. Mas fica atrelado ao que esteja no governo. Fica atrelado dependendo, daquele processo seletivo que muitas vezes foram denunciados por irregularidade. É uma insegurança total na comunidade escolar com esse processo seletivo. E com a OCIP, ela se agravou mais ainda, porque os trabalhadores não receberam até hoje, o fundo de garantia não foi depositado, porque eles estão até agora na justiça, brigando, porque não foi depositado, não foram pagos os professores, deram um calote nos professores. Os professores cumpriram o seu período, deram ao trabalhar no final do ano, muitos não receberam até hoje, muitos não receberam até hoje. Alan, como é que a situação de vocês? Ficou alguma dívida também? Ficou pendência? Da época que eu fui contratado, que foi na gestão anterior, não houve pendência. Agora, desde que trocou a gestão, eu já não tenho tantas informações, porque eu não fui contratado. O pessoal da OCIP ficou o fundo de garantia sem depositado em muitos. Tem vários professores conhecidos que disseram que o salário sempre atrasado, vários recursos, vários benefícios que os professores recebiam, como unidocência, difícil acesso, não estavam sendo pagos também, vale alimentação baixíssimo.
Eram várias as reclamações quanto à remuneração dos professores. Nós tivemos que interceder, Rubens, nesse período da UCIP, várias vezes na frente da UCIP com com um grupo de professores lá que não tinham recebido salário, ou com um grupo de estagiários que estavam sem receber. Várias vezes nós fomos lá, a TV, a Plateia, a RCC, a rádio, nos acompanhou várias vezes, né? Eram 7h30, 8 horas da manhã, nós lá na frente do escritório da Ação do Sistema de Saúde, da UCIP, essa ali, esperando que abrisse, porque os professores estavam com salários atrasados. Eles têm uma sede aqui em Livramento? Tinha uma sede, não tem mais. Tinha uma sede, a sede era na esquina ali, quase em frente ao Lanifício Albornoz, que é muito conhecido ali. Isso, tinha uma sede provisória ali. Quer dizer que esta ação de retirar o prefeito das suas funções veio a raiz da intervenção de vocês, vereadores, da visita do Dagberto e o Leandro lá em Porto Alegre. Também o vereador Leandro e o Dagberto encaminharam uma denúncia direto em Porto Alegre, né, ao Dacamino, que é o membro do Tribunal do Ministério Público do Estado, né, o controle interno do município de Santana do Livramento, a Sandra Reis, os guris do controle interno ali, antes de fazer a parceria, emitiram um parecer orientando o prefeito para não fazer, e isso pesou muito na intervenção do Ministério Público. Então, inclusive, o procurador onde comentou isso, né, que membros fiscalizadores do município tentaram impedir a contratação e foram perseguidos. Como é que fica a responsabilidade dos vereadores que votaram isso? Rubens, tem alguma... Na época... na lei tem alguma previsão de que o vereador... Quando houve... Não, mas ainda não, mas o entendimento hoje... está existindo uma evolução na administração pública. Porque quem ocupa cargo público tem que ser responsabilizado. Né? Tem que ser responsável. Ou seja, aquele cargo eletivo, como o caso dos vereadores, dos prefeitos, né? Tem que haver uma penalização, uma responsabilidade. E o vereador e as câmaras de vereadores estão para fiscalizar o executivo. A Câmara que não fiscaliza, ela é ineficiente. Né? E se ela, partindo desse pressuposto, e se ela é ineficiente, e se ela falhou, ela não falhou, não falhou, não foi o prédio na forma estrutural. Quem falhou foram os vereadores, as pessoas e se existe uma Câmara é porque existe o vereador. É bom então, o pessoal botar o olho em quais foram os vereadores que tem que ficar esperto. Os vereadores têm que ficar espertos. Não se admite mais hoje que o vereador alegue desconhecimento. Porque se tu ocupa um cargo público, mesmo sendo eleito, nem todos têm que ter o cargo. Por exemplo, eu sou advogado, né? Então a gente trabalha, a gente tem um conhecimento um pouco mais técnico, mas mesmo os vereadores que são eleitos, ali... Mesmo que não seja advogado, se tem que ter o conhecimento, que diz que não... Porque nesse caso, ele foi alertado por órgãos da administração. O controle interno da Câmara, eu tenho aqui o documento do controle interno que nós solicitamos depois na audiência pública, se for lá, eles orientaram o Executivo, não façam isso. Não faça porque não. Por quê? Primeiro, não foi feito um chamamento público. Não foi feita licitação. Como é que a Salcip veio parar em Livramento sabendo... E isso que eu questionei na época. Como é que eles vieram? Né? Como é que eles chegaram em Livramento sabendo que precisavam? Porque se não houve licitação, não houve chamamento público. Como é que eles chegaram? Como é que o cara lá de... Amigo lá veio aqui para saber... Não, então houve uma forma de contato, e essa forma não foi pública, essa forma não foi transparente, não se usou os meios legais para isso. Né? Eu não estou dizendo como foi feito, porque a gente não sabe como foi feito, mas agora que não se usou os meios legais, que não se usou a transparência, a publicidade, não se obedeceu os requisitos da administração pública, isso é evidente. Então não precisa ser advogado, não precisa ser especialista para ver isso. Outra coisa que saltava os olhos, o valor. Né? O ano anterior tu gastou 7 milhões. Né? Nesse ano, tu tá mandando para casa um crédito especial de 9,5 milhões. Né? E o município tinha avisando de gastar 12 milhões, depois suplementou mais um crédito. Então, ali tu já tinha que desconfiar. Né? Ali o vereador, bom, se o vereador está fiscalizar o executivo, né? Então, se no anterior gastou 6 milhões, por que agora está pedindo 9 milhões para uma terceirizada? Então, nós temos que vetar isso aqui para evitar que o dinheiro corra do município. Porque depois de fechar a porta, depois de arrombada, não adianta. O que me preocupa hoje é que esse recurso, aonde foi para essa diferença que o Ministério Público, onde o procurador dizia, não sabe onde é que está? Aquela denúncia das contratações de ônibus também, vai junto com isso, não? Não. Aí já é outra denúncia. Aquele outro é o denúncia. Esse assunto especificamente é o termo de parceria 01-2018, onde foram feitas várias
várias denúncias, várias tentativas de vedar, e o Executivo insistiu e manteve o termo de parecer, mesmo não obedecendo nenhum dos requisitos públicos, mesmo não ouvindo o controle interno do município. Eu friso de novo, o controle interno aqui geralmente tem um papel importante, né? Nós temos a documentação, o controle nos mandou para a audiência pública, ele orientou o Executivo, não faça, né? O Tribunal de Contas do Estado de Santa Maria esteve aqui também, nós visitamos ele semana passada, inclusive nós falávamos sobre isso lá, eles orientaram o Executivo que não fizesse esse termo de parceria, que não realizasse, porque ele não obedecia nenhum requisito legal. Né? Não obedecia nenhum requisito legal. E acabou dando o que deu, porque o administrador público tem que entender hoje, né, que tu não faz administração como se faziam há um tempo atrás. Né, que tu não tinha acesso à informação, que tu não tinha acesso aos recursos, né, que não tinha uma fiscalização. Então os controles da administração, eles ficam e a responsabilidade também do que está tomando as decisões. Exatamente. Né? E além de ter os recursos são poucos. É uma coisa muito os recursos são poucos, são pouquíssimos. O que nós perdemos com a terceirização do auxílio, porque nós não vamos recuperar mais. Esse dinheiro que foi aventado de 3 milhões e 300, né, pode ser mais, né? Esse recurso o município não vai arrecadar de novo. Já perdeu na qualidade do ensino do ano de 2018. Né? Já perdeu na qualidade da educação. Os professores foram prejudicados, toda a comunidade foi prejudicada. É isso que os órgãos de fiscalização, de controle, têm que estarem atentos, é fiscalizar o Executivo. Essa é a principal função do vereador. Por isso que tem entendimentos, né, que os vereadores que não observam, né, e que permite alguns excessos, tem que ser responsabilizado. Existe uma tendência, uma jurisprudência, já tem um entendimento nesse sentido, né, que eu acho que é a nova forma de tratar com o legislativo. Uma pergunta aqui da Liz Fialho, quer dizer que haverá novo processo ou serão recontratados automaticamente? Isso a gente não sabe. Isso a gente não sabe porque assumiu a nova prefeita ontem, nós conversamos com ela ontem sobre isso. Né? E porque primeiro tem que haver uma tratativa com a justiça, porque a justiça disse que é proibido fazer contratação sem que haja concurso público. Então até nós orientamos. E os que estão funcionando hoje? Bom, agora se encerrou os contratos, então tem que renovar de novo. Então o que nós entendemos, que é que nós reunimos com a prefeita ontem, que ela tem que fazer uma conversa com o judiciário, com o Ministério Público, pedir uma reconsideração nesse momento e pedir que autorize a fazer, né, e que ela realize o concurso público, né, mesmo que não possa chamar porque é ano eleitoral. Esse é o problema esse é o problema que está enfrentando. Mesmo que faça concurso público agora, que em 3 meses realize, porque já existe, a Câmara já aprovou a realização do concurso público, então o processo já andou, só que o Executivo parou. Parou, infelizmente, o que eu entendo é para tornar um caos de novo, para poder contratar de forma emergencial o que eles querem. Em ano eleitoral, aproveitar e usar como cabide de emprego. Eu não queria dizer isso, mas assim, todo indício leva a isso. Né? Mas foram surpreendidos com a decisão do Ministério Público, que agiu de forma correta. Né? Nós temos que respeitar a justiça para isso. Né? E nós vamos esperar agora o desenrolar. Eu fico triste, né, de estar falando hoje contigo, eu queria estar falando tantas coisas boas. Nós temos projetos bons na Câmara que nós encaminhamos, então a gente traz coisas boas para o município, mas só que o assunto do momento é esse, né? Porque não é qualquer cidade, não é qualquer momento que tem afastamento de 400 pessoas que estão também pendentes disso aí, né? Pendentes também, e normalmente tu afasta o prefeito, né, secretários, todo o comando de uma prefeitura em função de um indício de fraude de mais de 3 milhões. 3 milhões na educação, nós podíamos renovar várias escolas, nós podíamos abrir escolas novas. Qual é o salário do professor municipal? No ano que eu trabalhei, o base, ele começou com 937, se não me engano, e depois ele subiu para 1.168, se não me engano. Não me recordo exatamente. Agora já estava com agora no último ano que eu fiz o processo seletivo, estava R$1.400 mais ou menos. Como é que tu vê a perspectiva agora com essa nova situação? O que nós vemos... Está entusiasmado? Pode ter chance? Esse ano eu não fiz processo seletivo porque realmente estava muito desiludido. Eu estava extremamente frustrado com a administração. Eu não quis realizar processo seletivo esse ano por conta de todos os transtornos do ano passado, dos dois últimos anos que eu já havia perdido o contrato.
Mas o que fica é a esperança dos professores, dos colegas que se manifestaram é que realmente haja um concurso público. Nós esperamos que a prefeitura cumpra a sentença, que seja feito um concurso público de forma honesta, que os professores que realmente forem aprovados sejam chamados para assumir seus cargos, porque nós estamos assim, ó, nós estamos... Agora estão todos os 400 e mais vocês na mesma situação. Não sabe quem vai ser contratado. Não seria o momento de vocês conseguirem se juntar e fazer força todos juntos? Os que estão trabalhando e os que não estão? Essa é a maior dificuldade, porque quem está trabalhando tem medo de se manifestar por medo de perder seu emprego. O pessoal tem família, tem filho. Que é entendível também, né? Então todo mundo precisa trabalhar. E os que não estão trabalhando também têm o medo de não conseguir contrato no ano seguinte. O medo de todos, acredito que seja o medo de todos os colegas, seja justamente esse, o medo da retaliação. De estar trabalhando esse ano e no ano seguinte não conseguir a renovação do contrato, e dos que não foram contratados também não conseguir um contrato, porque nós sabemos que quem se levanta contra o governo, quem se manifesta, geralmente sofre a retaliação. Aqui a Liz está falando aqui, Aquiles, há tempo hábil para um possível concurso em 2020, em 2020 também? Ou sendo ano eleitoral não é possível a realização? Acho que tu já falou. É possível fazer o concurso, mas não pode não vai poder nomear. Que é uma saída que nós apresentamos para a prefeita Mari ontem, porque a comunidade escolar está preocupada. As pessoas estão preocupadas para não sabem o que fazer, porque tem uma sentença que proíbe a contratação. Então, o que nós conversamos com a prefeita? Que ela converse com o judiciário, realize concurso público, realize o concurso público e peça autorização para fazer a contratação, obedecendo os critérios mais transparente e mais isento de indicação pessoal. E faça uma prova seletiva para essas pessoas, para que, de fato, os que tiverem melhor nota, assim como é o que todos esperam, os que tiverem melhores condições no processo seletivo, seja, eu acho que deve ser uma prova, não só título, porque só o título é muito complicado. É muito complicado e a gente já presenciou isso nos anos anteriores. Só o título é muito complicado, porque teve denúncias ali que observavam uma nota X para o título do candidato A e uma nota X para o título do candidato B, sendo o mesmo título. E isso foi comprovado nas denúncias lá também. Então, que seja feita uma prova seletiva isenta, com a participação das universidades. A gente tem a Unipampa, tem pessoas qualificadas, tem a Urcamp, a UERJ. Então, existem instituições que podem fazer de forma que isente o executivo, que isente a Câmara de Vereadores, que nem o vereador chegue perto, que o executivo, que as pessoas façam, que se obedeça e que de fato as pessoas que tiverem melhor colocação no processo sejam as contratadas. Fazendo esse concurso, a justiça pode habilitar depois. Exatamente. E aí o ano que vem não vai poder chamar, porque é ano de eleição, mas tu pode chamar, fica preparado, já fica no início do 2021, tu contrata todos os profissionais ali e aí termina essa novela, tu diminui bastante o número dos contratos, depois de fato só vai contratar aqueles que tu não pôde. E aí o próximo governo não vai estar também atrelado a essa situação. Essa novela, esse problema que todos os finais de início de ano acontece anteriormente, que deixa em pânico a comunidade escolar. E quem perde com isso é toda a comunidade, os alunos principalmente são os mais prejudicados com isso. Aqui o Pedro Araújo comenta, é um momento excepcional para pôr a sociedade a par do que é feita a privatização e o privativismo que se está fazendo na educação pública. A situação da categoria educacional, verdadeiros reféns da politicagem mais corrupta e estreita do ultraliberalismo que assola o país. Livramento está expondo o núcleo duro da expoliação do público em benefício das maracutaias do falso liberalismo democrático. É a colocação do Pedro Araújo. E a Liz Fialho, novamente, quem se expõe não consegue mais contrato. É fato, infelizmente. Isso aí, é difícil de conseguir. Um dos princípios da administração pública é a impessoalidade, Sem dúvida. Tu não tem que pessoalizar as coisas. Quando tem uma vereadora
que é líder do governo, né? Disse, o Aquiles é o denunciante do ano, né? O denunciante. Mas eu não queria estar denunciando o executivo. Eu não queria. Só que tenho que denunciar. Eu estou denunciando porque é minha função. Se eu não fizer isso, eu deixo de ser vereador. Não, eu entrego o meu diploma e digo, não, vou para casa, vou advogar, vou para o meu escritório, não quero mais a vida política. Eu entrei na vida política justamente para isso, né, para tentar, dentro do meu campo, da minha área de atuação, né, vedar qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de irregularidade. Essa é a função, até porque a gente vive na comunidade de Santana do Livramento, as pessoas nos conhecem. Né? É ridículo tu não poder andar na tua cidade e as pessoas têm que dizer, aquele é o fulano, não, está envolvido em X e tal. Isso é vergonhoso. Isso é mais vergonhoso do que qualquer outro tipo de sanção, eu acho. Né? Isso é o mais vergonhoso, ainda mais quando tu vive numa cidade que todos se conhecem, Rubens. Aqui o pessoal está participando. Está participando. Né? A Ana Elisa Marconato. Gostaria de perguntar ao vereador Aquiles qual a visão dele para as próximas eleições municipais e se por acaso ele cogita a possibilidade de vir a concorrer a prefeito. Olha, essa aí é forte, difícil de... Nós temos um trabalho, eu tenho dito isso, e isso é fato, isso não é palavra ensaiada e nem... Quando eu assumo uma função, eu cumpro ela, dou todo o que eu tenho para cumprir de forma correta, né, de forma efetiva, e que seja compatível com o que eu me propus. Eu me propus ser vereador e venho fazendo isso, né, com muito esforço e cumprindo de forma como eu prometi. Né? Então eu tenho feito esse trabalho, e esse trabalho de vereador dos últimos anos, as pessoas indicaram meu nome, inclusive dentro do partido está indicado, para concorrer à prefeitura. É uma coisa, e o processo tem que ser natural, né? Porque tudo que tu força, tu não consegue fazer com êxito depois. É um processo natural. As pessoas têm que dizer, olha, o Aquiles hoje está preparado. E as pessoas têm dito isso. Mas se eu não for, eu coloquei meu nome, mas se eu não for candidato a prefeito nessa legislatura, né, com certeza na outra o meu nome vai estar assim. 2 anos antes da eleição eu já vou estar com o nome definido para concorrer. Porque tu tem um limite. Né? E o meu limite de vereador é o terceiro, 3 mandatos, mais que isso não. Isso quando eu me propus na primeira vez, olha, se eu ficar de vereador, vai ser 3 mandatos e no outro vou. Esse ano eu já fui candidato a deputado estadual, 2 de Santana do Livramento, que correram deputado estadual, fui mais votado, mesmo com uma campanha sem recursos, só, né, com a ajuda dos amigos, das pessoas ligadas ao sindicato, dos clientes, das pessoas que conhecem, né, que convivem, essas que fizeram a nossa campanha para deputado estadual, e eu fui, mesmo sem recurso, dos de Santana do Livramento, o mais votado para deputado estadual. A Mari foi foi a primeira mais votada. Para deputada federal. Então, ela para federal foi a mais votada e eu para estadual fui mais votado. Até o pessoal mexe aqui, você tem que fazer uma dobradinha. Aquiles e Mário para ganhar a eleição. Mas esse é um processo que o partido vai escolher. Tem 3 nomes. Né? O meu nome foi indicado por um grupo de pessoas que são ligadas ao partido. Acho que já é o momento de concorrer a prefeito. Né? Depois o Glauber também, ele já tinha dito que não ia concorrer mais a prefeito, por isso que essa pessoa foi um dos motivos também que eu deixei as pessoas indicarem o nosso nome lá, mas eu acho que ele voltou atrás e disse que é candidato, de novo, mesmo estando fora da cidade, que eu acho que é mais complicado, deveria estar em Santana do Livramento. Essa ação agora, nós deveríamos já ter um nome definido, né? Inclusive até para mostrar para as pessoas, para dizer quem é a pessoa, né, que o partido tem para indicar, até porque as pessoas têm que conhecer o candidato. Tem que ter tempo para isso. Exatamente. Tem que construir, e se constrói com o seu trabalho. Né? Então as pessoas. O vereador Leandro também colocou o nome dele, né? Então nós temos os 3 nomes. Eu acho que o partido está demorando já para ter definido isso eu tenho dito. Né? Eu estou dizendo em público, eu estou dizendo isso porque eu já venho dito isso de forma interna, mas se não for o meu nome, nós vamos apoiar o nome que for. Né? Mas uma coisa eu te digo, se não for nessa eleição, na outra, com certeza. Ou então, se o partido achar que dentro do partido eu vou ter mais concorrente, a gente tem os partidos de Santana do Livramento, eu não vou dizer aqui o nome de cada um, mas nós temos recebido o convite de todos pelo trabalho que a gente está fazendo. O nosso nome hoje, ele surge de forma natural e apartidária. Né? É um nome que tem... a gente tem um respeito e um trabalho muito bom na comunidade dos bairros da cidade, no centro da cidade, com a comunidade empresarial. Nós fomos autor dos free shop,
né, que visa gerar desenvolvimento para Santana do Livramento. Nós conseguimos, com os nossos deputados federais, emenda, esse ano eu consegui mais de 700 mil para a saúde em Santana do Livramento. Então a gente faz um trabalho voltado para as pessoas. Para a comunidade. É isso. Então, se tu não fizer isso, tu tem que largar a política. Né? Se tu não fizer para o público, e se tu não fizer trabalhar para o coletivo, então te afasta. Enquanto eu estiver na vida pública, o Aquiles vai ser esse que vai estar sempre trabalhando. Vamos estender essa pergunta para o Alan. Como é que tu está vendo o possível pleito eleitoral do ano que vem? Não é tua área, tu é professor, mas justamente eu acho que a opinião de alguém que está de fora, que não está metido no meio da política, é importante ver como é que tu está vendo todo esse processo. Pois então, na questão da atual administração, os professores já perderam a esperança. E acredito que, em nome de todos os colegas, a gente espera que, independente de quem venha, de quais sejam os candidatos, de quem seja eleito, que eles estabeleçam, que eles nos ofereçam melhores condições de trabalho, um processo seletivo honesto, que foi o que aconteceu, aliás, o que não aconteceu no último mandato, né? Acho que esse é o anseio de todo, não só dos professores, mas de toda a comunidade escolar, porque não é só os professores que foram prejudicados, alunos foram prejudicados, porque contratos não foram remanejados somente no final do ano, teve gente sendo remanejada na metade do ano. Isso prejudica toda a comunidade escolar, prejudica toda a comunidade santanense, porque imagina só como ficam os nossos alunos, que começam o ano com um professor, depois quando chega a metade do ano saem de férias, nas férias de julho, quando voltam já tem um professor novo, que tem uma forma de trabalhar diferente, uma metodologia diferente, os pais às vezes não se habituam ao novo professor. Enfim, é um transtorno geral para toda a população. Então eu acredito que o anseio de todos nós é que o próximo gestor ele estabeleça um processo seletivo, seja feito um concurso e que nós possamos trabalhar de forma correta, possamos trabalhar tranquilamente. Com segurança. Com segurança. Aqui, uma colocação do Dagberto, para Liz Fialho. Eu só voto se o Ministério Público e o Executivo firmarem um termo de ajustamento de conduta, seja para a seleção ou a contratação dos mesmos. Não fizeram concurso por falta de vontade política. Aqui a Liz Fialho, obrigado, Dagberto, sabemos do seu comprometimento com o povo santanense. Tá certo. Um abraço aí para o Dagberto, que está lá ligado no Aqui Já. Membro também da equipe do Aqui Já. Eu já assisti. Sábado passado ele esteve aqui participando. E aí, como é que tu está vendo então? Qual é a possibilidade? O Rubens, de nós concorrer depende desses três e do partido definir. Né? Mas independente do nome, quem for candidato a Santana do Livramento tem que apresentar um plano de governo e tem que cumprir. O que mais o que nos entristece na política é as pessoas fazerem um discurso, né, e na prática serem totalmente oposto àquilo ali. Como se a verdade não viesse à tona. A verdade vem à tona. Pode levar 1 ano, 2 anos, mas nem uma mentira se sustenta por muito tempo. Não sustenta. E quem vive na vida pública, em cidade do interior, que todos se conhecem, tem que ter um mínimo de decência. Se não tem decência, não vá para a vida pública. Se não tem capacidade de entender que o que é público é para ser distribuído para o público, é para ser investido no público, é para dar condições para as pessoas viverem melhor, e não para o indivíduo usar em benefício próprio. Né? Enquanto tiver essa concepção, que não entre na vida pública. Né? Que não faça uma campanha, que não entre, que não seja ridicularizado depois. Né? Que não venha acontecer como aconteceu com o prefeito e com o secretário. Isso é ridículo. Né? Tu ser afastado pelo Ministério Público, tu ser afastado pelo Judiciário, por indícios de desvio na área da educação, onde as pessoas mais precisam. Existe agora um problema com a Santa Casa, né, que é a saúde, onde mais precisa. Os pontos mais cruciais de uma administração, os pontos que têm que ser tratados com maior seriedade, são os mais usados por palavras e por administrações. E sendo afastado, tendo sido alertado. Alertado. Pior ainda. Alertado, né? Alertado, muito alertado, né? Pelo controle interno, pela Câmara de Vereadores, pelos vereadores, pelas denúncias que nós realizamos, né? Tudo isso, e aí insiste. Então,
quem for ocupar um espaço público de prefeito, né, tem que ter a consciência, tem que ter intenção e programado para fazer de fato o que colocou no papel. Né? Aquele programa de governo tem que ser discutido com a sociedade, né? Tem que ser viabilizado as condições para aplicar o plano de governo, porque é muito fácil tu ir para uma rádio e falar, eu vou fazer isso, prometer na campanha, e na época tu deixa tudo de lado, né? Mas aí tu fica 4 anos ali. Mas a lei hoje permite o afastamento antes, e a Câmara de Vereadores é fundamental para isso. Olha, existe a possibilidade de o prefeito ser afastado por impeachment. Tá? Claro, tu não vai usar qualquer Ele agora foi afastado por quanto tempo? 90 dias, 90 dias. De forma de forma temporária por averiguação. Né? Então ela pode ser conduzida, esse afastamento, por um período menor, e a sentença definitiva pode afastar de forma definitiva ou não. Dentro dos 90 dias? Certo? Não, dentro dos 90 dias é um afastamento preventivo, né? É um afastamento liminar para investigar e apurar todos aqueles indícios que se não estiver apurado, pode prorrogar por mais um período, né? E depois vai ser revisada a sentença depois de todas as provas, de direito à defesa, etc., de todo o processo, terminar todo o processo. Mas mesmo assim, mesmo com esse afastamento provisório, isso já impede ele de participar da eleição. O Ministério Público só afasta quando ele tem, né, indícios contundentes, né, indícios cabais, né, provas ali. A investigação que o procurador falou está em torno de 1 ano, né, com quebra de sigilo, com escuta telefônico. Né? Então, o indivíduo hoje vive num mundo globalizado, onde as informações, as autoridades têm acesso. Né? E se as autoridades do Ministério procedeu dessa forma, é porque tem indício suficiente ali para incriminar, senão não Isso já indica de que, possivelmente, muito seguramente, ele não vai poder ser candidato. Isso nós não tem como mostrar, porque por enquanto é uma ação liminar, né? Então isso só vai se resolver depois. Mas pelo indício e pela forma de proceder da gestão, né, pode ser candidato, mas provavelmente a comunidade não vai aceitar dessa forma, né? Há muita insatisfação. Muita insatisfação. Muita gente que se declarou o eleitor dele, que declara extremo arrependimento dele. O que nos deixa chateado é isso, de ter uma promessa e na vida e na prática fazer totalmente distorcido, né? Porque as pessoas têm que entender, eu acho que o Henrique disse, né? O público não é para o político. O político não tem que ser beneficiado. Tem que ser do que é público. Exatamente. O que quer fazer dinheiro que vá para a privada. Exatamente. Na atividade privada. Então o que é público, exatamente. Ser público é público. É público, exatamente. É para trabalhar, tu é empregado do povo. Tu é empregado. Tu é empregado da população. Quando que a população quiser te retirar, te tira. E os meios para retirada, o quê? É a Câmara de Vereadores, através do impeachment, ou o próprio Poder Judiciário, né? O Ministério Público, o fiscalizador, que transcende o município, né? Que é um fiscalizador da lei, através do Judiciário. Né? São as duas formas que tem. O risco nas câmaras de vereadores é que muitas vezes os prefeitos oferecem aos vereadores privilégio na sua gestão, que eu não quero entrar específico nesse assunto, porque eu já falei isso no rádio um tempo atrás e alguns ficaram descontentes e que ia até entrar um processo para cassação, porque eu estava dizendo que o prefeito disse que tinha comprado alguns vereadores, mas isso quem falou na época foi o próprio prefeito. Né, que por indicação de alguns cargos conseguiu alguns votos na Câmara para votar a favor, inclusive nesse crédito especial de 9 milhões e meio. Nós temos alguns comentários aqui, algumas perguntas que não foram lidas ainda. Nós temos 6 minutinhos ainda de programa, vamos ver, eu vou ler todas elas. Tem bastante pergunta. Por isso, vamos ver. Está bem ouvido. Vou ler todas elas e aí depois vocês vão respondendo. A Carla Silveira. Abrir mão do dinheiro do Fundeb para pagamento dos professores é usar a verba do Executivo, era no mínimo suspeito. O Eliezer Oliveira, é possível delinear algum prognóstico preliminar a partir da reunião com a nova prefeita, que a nova prefeita teve com os vereadores?
E Dalis Fialho, eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos ao vereador Aquiles, que sempre esteve ao nosso lado, jamais medindo esforços para buscar pelos nossos direitos, e aos demais vereadores do PT, que de uma forma ou outra não se eximiram de suas responsabilidades para conosco, o povo santanense. Ao demais lhe diz o meu repúdio. Tá, concretamente a do Eliezer aqui. A do Eliezer, nós falamos com a prefeita ontem e ela disse que vai marcar essa semana já de forma emergencial com o Poder Judiciário, né, para buscar uma solução, né, e encaminhar o que tem que encaminhar para a Câmara de Vereadores. O que, se ela fizer com o Judiciário e tiver autorização, né, com o respaldo do Judiciário e do Ministério Público, a Câmara também, eu acho que não vai ter problema. Né? E realizar o concurso público. Né? O concurso público tem que estar. Nessa negociação com o... Primeira condição é concurso público, né? E aí solicitar um prazo aí para realizar o concurso público e pedir que a Justiça autorize a fazer a contratação emergencial por um período determinado. Eu acho que essa é a alternativa com a prefeita Marta. Porque a prefeita Marta, nós tivemos uma conversa boa com ela ontem. Nós estamos na Santa Casa e tratamos também da questão da educação em geral. Em 2 minutos da Santa Casa, o que houve? A Santa Casa é outro dos temas grandes, outro dos temas que a gente não... Por enquanto a gente não tem ainda os subsídios necessários, mas já existe determinação do Tribunal de Contas, né, e do próprio Ministério Público para que o município não realizasse a contratação pelo chamamento público que fez com o Salva Saúde, que é o instituto que está administrando a ação da casa, o Jean, que é o presidente do Centro de Saúde, quando conversa com ele, tu vê que é um cara que entende de saúde, né? Mas agora tem que ser obedecido os requisitos mínimos. Né? Para te fazer entregar a Santa Casa para uma gestão, tem que ter um contrato, né? E tem que ser dado publicidade e abrir para que outros possam concorrer, e tem que ser cumprido de forma rígida o contrato. Né? E principalmente, né, o controle dos recursos que entram na Santa Casa. Né? Quando nós propomos 100% SUS no meu primeiro mandato, nós tínhamos um plano muito bom para a Santa Casa, que é o 100% SUS. E dentro desse plano previa uma fiscalização, uma prestação de conta bimestral de todos os recursos que entrassem no hospital. De uma forma de a comunidade em um portal de transparência, uma forma de a comunidade ter acesso à informação, porque se o hospital é SUS, ele responde mais de 90% do SUS, né? Então ele é financiado com dinheiro público, com recursos públicos. Se é com recursos públicos, né, tem que ser transparente e de forma que toda a população tenha acesso. Não concorda comigo? Se é público, se é com dinheiro público, tem que ter acesso, as pessoas têm que ter acesso hoje em dia. Alan, as considerações finais, vamos já encaminhando para o final. Passa ligeiro, né? Sim, nós sentamos aqui. Parece que você começamos a conversar. Bom, o nosso apelo enquanto professores é o mesmo que eu já tinha citado antes, só a respeito dos processos seletivos e de concurso público, porque ninguém aguenta mais tanta insegurança tanto na educação quanto na saúde, porque a gente nunca sabe quem vai começar no letivo, quem vai terminar, se vamos ter emprego ou não, se os nossos alunos vão ter uma boa qualidade, porque nossa principal preocupação também é a qualidade do ensino dos nossos alunos, porque nós vemos assim, muita ineficiência do trabalho das pessoas que estão sendo contratadas, gente sem formação, enquanto vários profissionais com formação, profissionais competentes estão desempregados. Então a principal preocupação, entre tantas, além da boa administração do município, é a qualidade do ensino dos alunos, o que vai acontecer com essas crianças, enfim, como vai ficar a situação das escolas, várias escolas. Enquanto o nosso gestor anterior estava reformando escolas, estava abrindo escolas foram abertas na gestão anterior, várias escolas foram fechadas, alunos foram remanejados para longe das suas comunidades, com maior difícil acesso ainda. Se houve um maior investimento na educação, o nosso capital do município foi gasto em muito maior quantidade. Por que houve o fechamento de escolas, alunos foram remanejados, a qualidade da educação, a qualidade do serviço diminuiu muito em comparação à quantidade do gasto que aumentou. A escola noturna, esse prefeito fechou, né? Entre outras também, por exemplo, a escola que eu lecionava, que era a escola de zona rural,
entre várias outras escolas que foram fechadas lá na região onde eu lecionava. Eu tinha 3 alunos na escola, eram 3 alunos, mas enfim, eles tinham uma escola perto da comunidade deles. Daí eles tiveram que ser remanejados para a escola muito mais longe de onde eles moravam, que eles muitas vezes não têm condições de transporte, porque quando chove, enche, passa, a gente sabe que região de campanha tem esse difícil acesso da estrada alagada, e eles muitas vezes ficam sem aula também, sendo que eles tinham uma escola ali a poucos metros de casa. Aquiles, as considerações finais. Falando dos professores, semana passada nós tivemos no Tribunal de Contas do Estado também, para ver o andamento da denúncia que nós fizemos, porque os professores deixaram de receber difícil acesso, receber por aluno incluso, né, receber por regência de classe, né, tudo previsto na lei municipal, artigo 39, 40, 41 da lei municipal do plano de carreira dos professores, que prevê o pagamento dos professores, e eles retiraram de alguns professores, né, então não se justifica isso, né, então também nós fizemos esse apelo, essa intervenção ao Tribunal de Contas para que o município cumpra, né, tem que ter os princípios da administração pública. Infelizmente essa gestão atual não está entendendo e não está praticando a impessoalidade, né, a economicidade, né, cumprir a legislação. Então são assuntos que nos dá muito trabalho por isso, né, mas nós na Câmara temos feito o nosso trabalho de fiscalizador executivo. Se eu sou o vereador que mais denuncia, é porque tem muita irregularidade. Porque tem denunciado. Eu gostaria de não estar denunciando, né? Eu gostaria de não estar viajando para o Tribunal de Contas, do Ministério Público, fazendo as denúncias, mas a principal função do vereador é essa. E se nós deixarmos, aí vai ser um caos, né? Bom, nós vamos chegando ao final. Nós tínhamos previsto para hoje fazer uma retrospectiva do ano que está findando, mas a importância do tema nos obrigou a mudar o assunto do dia de hoje. Esperamos que tenham esclarecido bastante para a comunidade. A comunidade tem que estar alerta, tem que estar vendo quem faz o quê, quais são os vereadores que estão de um lado, quais são os vereadores que estão do outro, porque isso aqui tem lado, né? Sempre tem lado. Ali na Câmara de Vereadores, cada votação tem lado. E nós temos certeza que os vereadores que estão contra todo esse processo aí vão continuar batalhando para que isso aí melhore. Nós, até o próximo sábado que vem, vamos ver se vamos fazer a retrospectiva ou se vamos... Se quiser, nos convida de novo, né? Se a situação leva a mudar também, né? Às vezes surgem temas, como outro dia mesmo foi a greve dos professores, que também é outra das questões que está aí pendente. Muitas coisas, muitos assuntos aqui do lado do Uruguai também. Nós tivemos hoje, por exemplo, falando em espanhol, 6.000 kilos de cocaína presos no puerto de Montevideo. 6.000 kilos. Son 400 millones de euros. Algo inédito aquí en Uruguay. Nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca, estamos viendo que nuestras fuerzas públicas han actuado muy bien en este sentido. Creo que el ministro Bayardi debe hacer 2 o 3 días que no duerme con este tema, pero lo concreto es que se lo prendió acá, no fue producido acá, se lo introdujo en Uruguay para enviar a otros países. Entonces, temas sobran y por lo tanto, y sin duda, uno de los involucrados fue candidato por uno de los partidos de la coalición colorida esta que ganó la elección. Son cosas que tenemos para seguir durante mucho tiempo y esperemos que este programa sirva para esclarecer y para llevar luz a los televidentes. Gracias, hasta la próxima.